Eu preparei, Felipe, uma pequena apresentação para a gente dialogar um pouco a partir do tema, né, do bioma Mata Atlântica. Vocês estão vendo aí já? Sim, professor. Ótimo. Então, eu preparei Perfeito. a partir do tema, né? O convite que foi feito, e as discussões, né, pesquisas que a gente tem feito aqui na UFSB. Eu atuo no Centro de Formação e Desenvolvimento Territorial do Campus Paulo Freire, na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. Então, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas para compreender esse contexto da Mata Atlântica, que é o nosso principal bioma, né, continental, e os processos de ocupação e desenvolvimento nesse território. Eu entendo que eu vou fazer aqui, né, com essa audiência maravilhosa, né, que está aí com muita gente, que eu saúdo e desejo um excelente curso aí que está começando hoje. A minha ideia é fazer uma visão mais panorâmica sobre esse tema para a gente iniciar essa compreensão e que vocês vão aprofundando, obviamente, ao longo das próximas conversas, né? Então, quando a gente fala da Mata Atlântica, né, um bioma muito importante, uma ecorregião, como se fala, um dos principais biomas brasileiros, eu gosto muito de situar o debate da Mata Atlântica num contexto maior, né, das florestas no mundo. Então, se a gente observa essas duas imagens aqui que trazem para nós, em verde, esse mapinha superior, as florestas não fragmentadas há cerca de 8.000 anos atrás, né? Cobrindo aí a Ásia, parte da África, América do Sul, principalmente com a Amazônia e a Mata Atlântica, América Central praticamente toda coberta de floresta, e também a América do Norte. A gente olha para hoje, né, a gente observa que as florestas não fragmentadas, ou seja, os grandes maciços florestais, eles ocupam uma área hoje que dá para a gente contar, né? Região norte aí da América do Norte, especialmente a Amazônia, e aqui a Mata Atlântica nem aparece na imagem, que são poucos fragmentos, cerca de 12%, né? Na Sibéria, também aquelas florestas mais simplificadas, e parte da floresta do Congo e na Polinésia. Então, o que a gente observa é que o processo de ocupação em várias regiões do planeta, ele se deu de uma forma onde as florestas, historicamente, não têm tido, né, uma valoração para além daquela ligada à valoração econômica. E é importante a gente observar que esse processo ele se deu com mais intensidade nos últimos 500 anos. Então, se a gente tivesse um mapa intermediário aqui, certamente os últimos 500 anos iam ser muito importantes para a gente entender esse contexto de degradação desses ecossistemas que são fundamentais, né, os ecossistemas florestais. Quando a gente olha para a Mata Atlântica, nessa imagem, né, que nós estamos aproximando, então, no tempo, desde um momento maior, né, 8.000 anos atrás, e olha para hoje, os estudos mostram para nós, né, os relatos, registros, que em 1500 a Mata Atlântica tinha praticamente toda a sua área de cobertura, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, íntegra. Obviamente, com as marcas dos povos originários que já habitavam esse território por alguns milênios, né? Então, é importante a gente observar que, quando ocorrem, então, os processos de invasão nesse território, nós temos, nesses últimos 500 anos, um processo contínuo de degradação desse ecossistema, desse bioma, que cobre aí toda a costa brasileira. E isso traz uma série de consequências. Quando a gente olha o quadro maior, então, mundial, as florestas encolheram como um todo, obviamente toda a Europa, América do Norte, Ásia. E no Brasil esse processo ele ocorreu especialmente nos últimos 500 anos, o que está atrelado, obviamente, aos processos de invasão, né? A chegada dos europeus, dos portugueses, e uma lógica de ocupação do território que propicia ou seja, que não valoriza a floresta e que, a partir desses territórios desmatados, se constrói outras lógicas produtivas, né? O que se manifesta hoje, claramente, na lógica do agronegócio, da monocultura, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esse bioma hoje,
dados aí de 2019, né, ele abriga cerca de 145 milhões de pessoas, mais da metade, né, 72% da população brasileira, está na região costeira, 3 dos maiores centros urbanos, as principais bacias hidrográficas, e tem sido intensamente desmatado, como a gente tem visto e viu no vídeo que foi mostrado aí no início, que muito bem mostrou, né? Nos últimos anos a gente continua desmatando regiões importantes da Mata Atlântica. Esse é um contexto muito importante que está ligado aos ciclos econômicos que ocorreram aqui após a chegada dos primeiros portugueses, né, que tem uma relação forte com a exploração no início de pau-brasil, uma exploração seletiva da madeira. Mais à frente, a gente tem os ciclos da cana-de-açúcar, e depois vem também ciclos relacionados ao café, a pecuária, especialmente no último século, na metade do último século, e mais recentemente, e aí dando um zoom, um olhar com maior detalhe aqui no extremo sul da Bahia e Espírito Santo, a silvicultura do eucalipto, que chega como uma monocultura muito forte. Então, o processo de ocupação desse território, ele se dá nessa mentalidade, com essa racionalidade, né? Como de resto para todos os outros ecossistemas do Brasil. Se a gente olha para o extremo sul da Bahia, que é onde nós estamos, eu entendo que tem pessoas de vários locais do Brasil e até de outras partes do mundo, né? Mas a gente dá um zoom aqui no extremo sul da Bahia, que a gente observa em 1985, essas áreas verdinhas aqui são florestas, as áreas amarelinhas, pastagens, e o marrom, as monoculturas de eucalipto. Se a gente vem para 2019, o dado mais recente, olha o que aconteceu com as monoculturas de eucalipto, entranhando por dentro dos territórios e saindo da região mais sul do extremo sul e também ocupando as regiões mais superiores, né, avançando a norte. A pecuária mantém uma participação muito forte, em termos da monocultura, né, da pastagem, e as áreas de floresta, verdinho, que eram muito mais intensas há 30 anos atrás, hoje, principalmente, estão resguardadas dentro das unidades de conservação, que dá para ver até o desenho, né? Parque Nacional Monte Pascoal, Descobrimento, Pau-Brasil e algumas outras áreas ainda dentro de propriedade privada. Então, todo esse território ele tem sido degradado, devastado por uma lógica de produção no campo, atrelada às monoculturas. É um modelo, então, que prioriza o uso da biodiversidade e dos ecossistemas de uma forma a degradar esses espaços para a imposição de uma outra lógica de ocupação. Então, é um modelo que prioriza a vida urbana. Nesse sentido, as cidades é que consomem a maior parte da energia do planeta e também de alimentos, né? Então, por isso, a dependência da cidade, do ambiente urbano com o campo, e daí a importância do campo. A cidade não vive sem o campo. O oposto ocorre, né? O campo vive tranquilamente sem a cidade. Então, é essa lógica que tem que ser muito bem pensada, né? E a própria cidade contribui mais com os fenômenos que a gente encontra hoje, especialmente ligados às mudanças climáticas. Então, em resumo, né, essa lógica de ocupação dos territórios que a gente observa na Mata Atlântica, mas também no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia, que tem sido já estudada e mapeada há muito tempo, que tem como valores implícitos o desprezo pela biodiversidade, então se transforma sistemas complexos, com milhares de espécies de vegetais, animais, de bactérias, de vírus, em sistemas extremamente simplificados, com 1, 2, 3 espécies somente, uma lógica de produção em larga escala, não necessariamente atrelada digamos, ao atendimento de necessidades do conjunto da população, né? A valorização da monocultura e a valorização das espécies exóticas. Esse tripé aqui é o tripé que, de certa forma, ilumina todo esse processo de ocupação do Brasil, especialmente nos últimos 500 anos, ancorado nessa lógica que está aqui. Então, isso nos traz hoje a um quadro, a um legado dos piores possível, né? Porque os desafios estão colocados para nós hoje em termos de perda da biodiversidade, as taxas de perda de espécie no planeta estão 100 ou mais vezes acima das taxas consideradas naturais, o que está ligado ao quê? Aos processos de degradação dos ecossistemas naturais, como a Mata Atlântica.
As mudanças climáticas globais, né, também são geradas por esse modelo civilizatório. O ciclo de nitrogênio e de fósforo, e aí sim na agricultura especificamente, no agronegócio, tem sido totalmente bagunçado, digamos assim, alterado, que traz uma série de consequências para a regulação dos fluxos planetários. E o desafio, talvez, que se relaciona com todos esses que a gente observa aí, é a redução das desigualdades dentro e entre os países. Então, esses são desafios colocados para a gente nesse século XXI, e que certamente a discussão agroecológica vai no cerne desses problemas que a sociedade urbano-científica industrial nos lega a esse século XXI. Então, a pergunta que fica a partir dessas reflexões introdutórias que eu estou fazendo hoje, né, são reflexões bem introdutórias, que vão ser, eventualmente, podem ser mais elaboradas, é como alterar essa rota. A gente sabe que essa rota que está colocada hoje para nós é uma rota do fundo do poço, né, ou do despenhadeiro. Não há como mais permanecer com essa mesma lógica de ocupação dos territórios do planeta que a gente tem visto até aqui, todos os problemas que ela nos lega. Então, a saída, algumas estão colocadas especialmente pela professora Ana Primaveres, né, que é aí o legado dela, inclusive o título desse curso. Ou seja, é mudar essa lógica de produção do campo, é onde nós encontramos uma das saídas, ou talvez uma das principais delas, saídas para essa crise socioambiental que nós encontramos atualmente, e que foi criada, certamente por essa racionalidade, essa forma de ver o mundo, né, de se construir a vida nesse mundo, a sociedade urbana, científica, industrial, e que tem que se repensar para continuar, para que nós próprios continuemos existindo aqui com todos os desafios que estão colocados. Então, a agroecologia, os processos de restauração florestal, ou seja, levar de volta a complexidade para o campo, levar a diversidade para o campo, esse é o caminho, e é o caminho que a própria agroecologia nos coloca a fim de conseguir avançar nesses problemas que estão colocados, né? Então, a agroecologia, né, as práticas agrícolas mais sustentáveis, que vão buscar intensificar aí essa agricultura a partir de uma perspectiva ecológica, uma perspectiva da diversidade, da complexidade, é que tem o caminho, ou seja, a possibilidade de nos levar de novo a uma outra relação, né, na sociedade com os ecossistemas e com a natureza, especialmente no bioma que nós estamos nos detendo agora, onde nós vivemos, né, que é o bioma Mata Atlântica. Ou seja, recuperar os serviços ecossistêmicos, recuperar os elementos que a própria natureza já nos disponibiliza, né? Solo fértil, solos férteis, que daí que nós vamos ter ecossistemas produtivos. Esse é o desafio, um dos principais que estão colocados hoje, e que é colocado como um desafio que vai nos levar a superar, por exemplo, as mudanças climáticas, a absorção de carbono, né, que vai nos legar também a redução da perda de biodiversidade e, oxalá, inclusive, a recuperação desse processo de produção mais sustentável no campo, né. Todo esse contexto que a própria agroecologia nos indica um caminho futuro, ele não é isento de desafios, obviamente, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Escola Popular Egídio Bruneto, tem propriedade, sabem muito bem, né? Os desafios são muito grandes, vocês estão na linha de frente desse processo, e os companheiros e companheiras que estão participando desse curso também se colocam na linha de frente nesse processo, né? Ou seja, a disputa constante em torno do uso do território, a apropriação dos territórios, em função especialmente do uso da terra, né, do território para a reprodução do capital, ou seja, como romper essa lógica. O agronegócio está colocado, uma lógica de produção monocultural, privilégio de espécies exóticas em detrimento de espécies nativas, né? Pacote tecnológico que vem com ele uma série de consequências, uso em larga escala de agrotóxicos, o vídeo no início mostrou para nós, essa lógica de liberação de agrotóxicos que a gente tem visto nos últimos anos por esse governo que está colocado aí hoje, que tem nos legado uma série de consequências ambientais, de poluição, de contaminação para a saúde humana.
Um desafio importantíssimo que esse curso vem dar conta, e que é importante essa corrente, né, é a sensibilização da população urbana e também de parcela expressiva da população do campo sobre a importância da agroecologia. E aí a gente traz o papel da educação, uma educação emancipadora, uma educação que tem uma vinculação freiriana, né, com Paulo Freire, e com toda a possibilidade de construção de outros territórios, incluindo aí políticas públicas, a pressão para que haja políticas públicas de financiamento da agricultura familiar, da produção agroecológica, e, obviamente, talvez um dos elementos mais importantes também, a distribuição de terra, a mudança desse padrão, né, de ocupação do território, o perfil de uso da terra, da propriedade da terra, através de uma reforma agrária que, de fato, dê conta dos desafios que estão colocados. Esses são, eu acho, os elementos que eu vislumbro e que eu busquei trazer nesses 15 minutos, muito breves, né, mas que eu tentei trazer aqui algumas, são ideias, aqui são reflexões que a gente vai estar construindo junto, que vocês vão estar construindo também ao longo do curso, para tentar ajudar a pensar o território do bioma Mata Atlântica, o território do extremo sul, os outros territórios da Mata Atlântica também, que tem, certamente, o tempo não me permite fazer isso, uma série de experiências que nos mostram caminhos muito promissores em termos de construção de outros territórios. E eu tenho certeza que esse curso ele vai trazer esses elementos e vai trazer para nós possibilidades claras de fortalecimento de redes que já existem, de contextos que estão buscando construir outras lógicas de ocupação do território que superem, que consigam refletir criticamente e superar essa lógica da monocultura, essa lógica do agronegócio, essa lógica de expulsão de populações do campo, e essas populações que vêm para a cidade, para as periferias das cidades, perdem a dignidade. Então, retomar a dignidade no campo significa, de certa forma, uma possibilidade da gente retomar a esperança, inclusive, no mundo, né? A esperança de construir um mundo que seja um mundo menos desigual e que as pessoas possam colocar a mão na terra, possam se inspirar aí na nossa professora Ana Primavesi, que diz aí, para eu encerrar a minha fala, o segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e nossa vida. Tudo está interligado, não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Então, a partir do solo e da agroecologia, eu desejo a todos um excelente curso e agradeço aí pela oportunidade.